Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão das crises, né? Então, né? Por que a gente estuda sobre essa questão das crises, né? No paradigma consciencial, né? O principal aspecto, né, disso é para diferenciar a crise benéfica, né? Que é justamente a crise, né, que provoca o crescimento, a evolução, da crise inútil, né? Uma crise que estagna e não leva a personalidade a evoluir, né? E por que a gente faz isso, né? A ideia, né, é que a pessoa aborte, né, todas as crises inúteis logo no início e, de alguma forma, né, programar as crises, né? Por exemplo, né, você tem uma pessoa que come muito e está obesa, né, muito acima do peso, né? E em vez de empurrar o problema com a barriga, né, a ideia é estabelecer, né, um prazo realista que ela vai ter, né, para resolver esse problema, né? E nesse sentido, né, quantos anos mais a pessoa levou, né, a crise com a barriga, né, literalmente, vai vai ser demorado, né, o processo de resolução, né, desse processo, né? Outro exemplo pode ser, por exemplo, né, uma pessoa que abortou seus estudos na faculdade e ao mesmo tempo não está conseguindo trabalho, né? Quantos mais anos se passam, né, mais difícil é o processo da pessoa, né? O que acontece, né, é que normalmente a pessoa, né, se torna um desalentado, ou seja, alguém que desistiu, né, de procurar trabalho, né? E aqui, né, quanto mais tarde, né, a consciência busca tratar o problema, mais difícil é a sua resolução. Isso também pode fazer com que a resolução leve um pouco mais de tempo, né? Você tem crises, né, que afetam bastante, né, a questão da autoestima da pessoa, né? O que pode fazer até mesmo a pessoa, né, a tentar o suicídio, né? E nesse sentido, né, cabe sempre informar, né, que apesar da sua insatisfação, né, perante aquilo que você é, né, você já é bastante coisa, né? Você pode não ser, né, o ser humano mais evoluído do mundo, né, mas você já é um ser humano, né? E mais evoluído, né, em relação a vários outros seres, né? E não cabe aí, então, uma comemoração, né? Nesse sentido, existe, né, aquele conceito da pessoa que foca no meio copo cheio e no meio copo vazio, né? E quando você foca, né, naquilo que te falta, né, de forma excessiva, você termina implodindo, né, a sua autoestima, né? Você tem também, né, crises que provocam desespero, né? Às vezes a pessoa está num momento de desamparada, né, e não sabe bem o que fazer, né? E também há casos, né, em que a pessoa está com dinheiro curto, né? E isso também pode levar, né, ao desespero, né? E há casos, né, em que a pessoa até se sente, né, perseguida, né, de todos os lados, o que também pode gerar algum tipo de desespero, né? Muitas vezes levar, né, uma pessoa a não ter rumo, né, a andar sem rumo, né? E nesse sentido, a dica que eu trago, né, antes de tomar qualquer decisão brusca, né, tente confirmar, né, um apoio temporário de um familiar, de um grande amigo ou pessoas, né, do grupo do qual você faz parte, né? E se você não conseguir, você pode então tentar até mesmo apelar, né, para o apoio de pessoas religiosas, né? A ideia então é que você tenha um ponto, né, de apoio para que você possa evoluir com maior tranquilidade, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para falar sobre isso hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar sobre essa questão das crises, fala aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.